Elias, o profeta do Deus Altíssimo, surgiu em um tempo de trevas. Israel, o povo escolhido, havia se dobrado diante de Baal, abandonando o Deus que os libertou do Egito. O reinado de Acabe e Jezabel foi marcado pela perversão, pela idolatria e pelo desprezo a Deus. Mas Deus não permanece em silêncio diante da corrupção de seu povo. Ele envia Elias, um homem simples, mas com uma força que não era dele, e sim do próprio Todo-Poderoso. A primeira aparição de Elias é como um trovão em meio à calmaria. Ele se coloca diante do rei Acabe, denunciando sua idolatria e profetizando que não haveria chuva ou orvalho sobre a terra até que ele, Elias, o dissesse. A seca, longa e implacável, começou a devastar a terra, trazendo fome, morte e desespero. Foi como se a própria natureza se revoltasse contra o pecado de Israel. Enquanto a terra secava, o povo começava a sentir o peso da ira divina, mas Jezabel e Acabe continuavam cegos, tentando exterminar qualquer um que ainda fosse fiel ao Deus de Israel. Enquanto isso, Elias se escondia, primeiro em um riacho, onde era sustentado por corvos, animais considerados impuros. Mas, ao servir o propósito de Deus, até os impuros se tornam instrumentos de provisão. Deus não deixou Elias perecer na fome. Em seguida, o profeta foi a Sarepta, onde encontrou uma viúva desesperada e à beira da morte com seu filho. Elias profetizou que o azeite e a farinha dela não acabariam até que a chuva retornasse. E assim aconteceu, o sustento divino foi constante, inexplicável e sobrenatural. Quando o filho da viúva adoeceu e morreu, Elias clamou a Deus, que trouxe o menino de volta à vida. Ali, naquela casa humilde, o poder de Deus se manifestava em milagres que desafiavam a razão e a lógica. Mas a ira de Deus contra a idolatria de Israel ainda não havia sido saciada. O confronto final se aproximava. Elias convocou todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo, um lugar elevado e solitário, onde o vento sussurra entre as pedras e a morte parecia pairar. Ali, ele propôs um desafio: construir 2 altares, um para Baal e outro para Deus. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, enlouquecidos, clamaram por horas a fio, gritando, dançando e cortando seus próprios corpos em desespero, na tentativa de invocar seu Deus. Mas Baal permaneceu em silêncio, sem poder, uma figura vazia, como um ídolo de madeira sem vida. Elias zombava deles, sua voz carregada de sarcasmo: gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Talvez esteja viajando. Os profetas de Baal, exaustos e cobertos de sangue, não obtiveram resposta. Quando chegou a vez de Elias, ele fez algo impensável. Mandou encharcar o altar 3 vezes, de modo que o sacrifício e até o chão ao redor estivessem cobertos de água. Em seguida, ele orou, com palavras firmes e simples, dirigindo-se ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então, como se os céus fossem rasgados por uma mão invisível, desceu fogo. Não era um fogo comum, era um fogo voraz e aterrador, que consumiu o sacrifício, as pedras do altar, a água ao redor, e até o pó. Não sobrou nada além de cinzas e um silêncio mortal. O povo, antes dividido, caiu de rosto em terra, aterrorizado, reconhecendo que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Mas o juízo ainda não havia terminado. Elias ordenou a execução dos profetas de Baal. Cada um deles foi morto, e o sangue manchou o solo, como uma purificação brutal para redimir a terra de Israel. A idolatria estava sendo extirpada, e a vingança divina se manifestava implacavelmente. Após o confronto, Elias subiu ao Monte Carmelo e se prostrou para orar. Com persistência e fé, ele esperou por um sinal de chuva. Depois de 7 vezes, seu servo avistou uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. O céu rapidamente se encheu de nuvens, e a chuva desabou sobre a terra, lavando as marcas de morte e purificando Israel. A seca havia terminado, mas o profeta não estava livre. O furor de Jezabel ao saber da morte dos profetas de Baal foi indescritível. Ela jurou matar Elias, e ele fugiu para o deserto, onde se escondeu, exausto e desencorajado, desejando a morte. Mas Deus, em sua compaixão,
enviou um anjo para alimentá-lo. Elias não estava abandonado. Deus o conduziu a uma caverna no Monte Horebe, onde manifestou sua presença. Havia vento, fogo e terremoto, mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos. Ele falou em um sussurro, uma voz suave, que reconfortou Elias e o reorientou para sua missão. O final da vida de Elias é um mistério e um espetáculo de glória. Ele não provou a morte, como outros homens. Em vez disso, foi levado aos céus em um redemoinho, acompanhado de carros de fogo. Imagine a cena, o céu se abrindo, o som ensurdecedor do redemoinho, o brilho dos carros flamejantes. Elias, o profeta que enfrentou reis, que desafiou uma nação inteira, que trouxe o fogo de Deus sobre a terra, foi elevado aos céus. Israel assistiu com temor e espanto, sabendo que o Deus de Elias era real e terrível em seu poder. O legado de Elias é um chamado ao temor de Deus. Ele foi um instrumento de justiça e julgamento divino, um profeta que não hesitou em enfrentar a apostasia e a corrupção, disposto a sacrificar tudo pela fidelidade ao Altíssimo. Sua vida ecoa ainda hoje, como um grito de alerta para aqueles que tentam desafiar ou ignorar o poder de Deus. Em Elias, vemos o Deus que é fogo consumidor, que destrói tudo o que se opõe a ele e preserva apenas o que é fiel. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam conhecer essa mensagem e juntos possamos crescer nessa jornada. Fiquem todos com a paz do Senhor.